Olha só, bom dia! Vamos continuar aqui na nossa missão de fazer comentários sobre a leitura da obra do Xenofonte. Se vocês começou a acompanhar agora, dá uma olhada aqui nessa setinha azul, vai lá no link e acompanha a série. Esse é só o segundo vídeo e eu reparei que o primeiro capítulo ele é maior do que o segundo, bem maior. Eu acabei deixando muita coisa do primeiro capítulo e no segundo capítulo ele é um pouco mais reduzido. Então eu vou fazer aqui, eu vou retomar o primeiro capítulo e dar uma continuidade, tá bom? Assim nós vamos fazendo o nosso processo aqui. Olha que interessante, eu terminei o vídeo 1 falando sobre uma dica do Xenofonte, para escolher um cavalo, né? Um cavalo chucro. Então, se você for comprar o cavalo chucro, para você fazer essa observação. Mas, no capítulo 1, ele faz várias observações. É que a coisa era tão complexa que eu achei melhor focar numa coisa só, mas ele fala de várias coisas. E o interessante, Xenofonte faz uma observação do potro de baixo para cima. Isso é muito interessante. É uma coisa que eu já vi muitos homens do cavalo observar, fazer observações do cavalo sempre de baixo para cima, ou seja, do casco, do boleto, ranilha, joelho, etc., barriga, peito, pescoço, altura e cabeça. E parece que Xenofonte segue uma ordem muito parecida. Então, tanto que a dica no vídeo anterior, se você vai comprar um cavalo, é para você observar os cascos. E ele continua dizendo uma dica relacionada aos cascos. Outra coisa, voltando, outra coisa que ele faz bastante, que é muito interessante, ele compara com outros animais. Então ele fala assim, esse casco parecido com de sapo, que eu acredito que seja o que nós conhecemos como casco achinelado. Então, para tomar cuidado com a ranilha encostar no chão, etc. e tal, que ele comenta que esses tipos de cascos podem ter problemas. Aí ele vai falar da canela e ele faz uma comparação, ele retoma um comentário do Simon. Sabe o Simon? Que é aquela questão ética que ele fala logo nas primeiras linhas do primeiro capítulo, que é um cara que já manjava muito de cavalo, e ele fala que foi o primeiro cara que escreveu sobre equitação, que ele não é o primeiro, enfim. Ele fala assim que Simon dizia que, eu vou pegar aqui, que o som do casco do cavalo prova a qualidade do casco, que os cascos que são ocos se parecem com pratos jogados no chão. Isso é muito interessante, porque eles já observavam muito o som que os cascos fazem durante a andadura. A outra coisa que ele vai falar, ele compara canela, a estrutura do corpo, dos pés, né, da perna do cavalo, tanto de frente quanto posterior, com de bode. E, enfim, eu não sei exatamente na literatura dele de qual osso específico ele está falando, mas ele já faz a comparação do casco com sapos, aí depois ele cita bode. Enfim, ele vai falar que algumas regiões da canela do cavalo não podem ser carnudas e com muito irrigação sanguínea de veias, porque pode causar problemas. Olha só, eu não sou veterinário, tá bom? Eu estou fazendo uma leitura aqui de uma obra de 2.400 anos atrás. Principalmente para nós entendermos como é curioso eles já estarem preocupados com essas coisas, né? Ele fala de uma coisa relacionada ao joelho, que os potros jovens podem não ter uma boa flexibilidade no joelho, mas que isso tende a melhorar com o tempo. Então tem a preocupação do Xenofonte relacionada ao tempo de maturação do cavalo. Isso é muito legal. Ele fala dos peitos fortes, que o cavalo deve ter o peito forte e as pernas relativamente separadas para não atrapalhar na andadura do cavalo.
Ele fala dos ossos acima do casco, ele fala da flexibilidade, antebraços, que o antebraços abaixo do ombro devem ser fortes e carnudos, peitos largos, pescoço, e ele cita outro animal. Ele fala que o pescoço não deve ser jogado para fora como de um javali. Eu não conheço javali, eu nunca trabalhei com javali, mas é interessante essa observação que ele faz sobre o cavalo, comparando a outros animais, né? Eu já trabalhei muito com pessoas muito simples, na roça, etc. E também é constante durante o trabalho com o cavalo falar, poxa, esse cavalo aqui parece uma capivara, esse cavalo aqui parece uma taturana. Essa comparação empírica sobre os elementos da natureza é muito, muito bonito. Enfim, ele vai falar das narinas, que as narinas devem ser largas, canelas, etc. E ele termina o primeiro capítulo dizendo que potros feios, é mais fácil potros que são feios tornar-se em cavalos bonitos do que potros bonitos tornar-se cavalos feios. Uma observação que ele faz também quanto à maturação do cavalo. Bem, vamos para o segundo capítulo agora, e que ele é um capítulo mais curto, e o Xenofonte faz algumas observações sobre o horsemanship jovem. Ele fala um pouco do governo dele ali, que eu também não consegui ainda entender muito bem, eu preciso desenvolver mais pela obra, talvez eu até volte nesse ponto, mas aqui ele fala de uma coisa muito importante para nós, que ele diz que o cavalo deve ser gentil, acostumado com as mãos e com as pessoas. E aqui ele abre um campo relacionado à dessensibilização do cavalo, que está aí bastante efervescente, né? Nesse momento. Os cavalos devem ter uma dessensibilização muito boa, devem ter contato com o homem de uma maneira positiva. É isso que eu entendo aqui da obra do Xenofonte. E um outro momento muito importante, logo em seguida, que o Xenofonte ele vai falar que o cavalo deve associar a pessoa ao alívio, ao descanso, a uma coisa boa. E ele diz que ele cita o desconforto no pasto e o conforto perto da pessoa. E isso já é uma referência de alívio e pressão, que ele não cita nenhum tipo de agressão, ele não cita nenhum tipo de violência, mas ele fala com muita propriedade de que perto do homem o cavalo deve perceber que ele fica sem mutuca, por exemplo. E ele cita moscas, como deve ser bom estar sem moscas perto do homem. Ou seja, contato com a mão, se habituar com pessoas, conforto junto com as pessoas. E ele fala que o horsemanship deve caminhar com o cavalo. Ele não usa o termo horsemanship, mas ele usa o termo de pessoas que cuidam do cavalo. Deve caminhar pelas multidões com seus potros, para que os potros se acostumem com as pessoas. E quando esses cavalos ficam irritados e com medo, eles devem ser cuidados com muita calma, e eles devem ser acalmados e não irritados, tá? Sempre que um potro for assustado, qualquer coisa que ele deve com alguma coisa, ele deve ser ensinado de uma maneira calma, de modo a não irritá-lo, para ele entender que ele não tem nada a temer. Bem, o vídeo está chegando já em 10 minutos. Eu quero agradecer muitíssimo, espero conseguir terminar essa empreitada. Fico muito agradecido por você que está acompanhando. Acompanhe aqui sempre, vai lá no meu canal no YouTube, se inscreva, porque isso me motiva a fazer mais.